Amém. Mateus 16, verso 13 diz: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Amém. Irmãos, esta passagem me tem chamado a atenção. Por quê? Por causa da resposta do povo, né? Quem dizem os homens? Quem diz o povo? Quem que eles estão dizendo que eu sou? Existe uma resposta interessante, que só a graça de Deus e misericórdia para nos permitir ver certas coisas. Eles mencionam que estão comentando de Jesus, o qualificando, igualando a 3 personalidades: a Elias, João Batista e Jeremias. Interessante que estes personagens encontram-se no verso 14, que é o número de quê? Da restauração. E esses 3 homens são restauradores. Mas, detalhes à parte. O interessante é que quando Jesus faz a pergunta, vem a resposta, Jesus não diz assim: eles estão errados. Jesus não disse que eles estavam errados. Quem tem dito que a resposta do povo está errada é a igreja moderna, né? Nós temos dito que eles erraram, mas Jesus não está dizendo que eles erraram. Claro que Jesus diz assim: vós, quem dizeis que eu sou, virando para os seus discípulos que tinham mais intimidade com ele do que o povo. E aí ele diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjona. Por quê? Porque ele recebeu uma revelação muito além. Jesus sendo o Cristo, né? Para ser o Cristo significava ser alguém muito especial, Filho do Deus vivo. Ter esse entendimento significa também ter uma fé muito grande para proclamar isso. As pessoas olhavam para Jesus e chamavam ele de endemoniado. Pedro vem e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quer dizer, olha a diferença, olha o extremo. Jesus fala: tu és bem-aventurado, o Pai está contigo, está te revelando. Mas voltando à questão do povo, Jesus não falou assim: não, eles estão errados, eu não sou Jeremias, eu não sou Elias, eu não sou João Batista, eles estão completamente errados. Jesus não se prende à questão. E se nós examinarmos os pontos, nós vamos ver algumas coisas bem interessantes. Primeiro, Elias foi um restaurador? Foi. Como que Elias foi um restaurador? O povo de Israel estava adorando Baal. Quantos profetas de Baal tinha lá? 450 na corte. 450 profetas de Baal. Quando as pessoas encontravam Elias, os reis, né? O povo não. O povo se reverenciava a Elias. O povo amava. É aquilo que eu sempre digo: irmão, não respeite liderança. Passa por cima, pisa na cabeça e vai ao alcance do povo. Não tem essa. Liderança eu só respeito uma, se chama Jesus Cristo. Quem está enquadrado na palavra, a gente respeita. Quem está fora, não tem parte conosco, que a gente pisa mesmo, passa por cima mesmo. Tem um povo que precisa ser redimido, tem um povo que precisa ser alcançado, e eu não devo obediência nem explicação a pastor algum. E você também não. Então,
Quando encontravam Elias, os reis, os governadores, os seus senhores, os seus magistrados, como é que eles encontravam Elias? Diziam o quê? Aí está o perturbador de Israel. Não era isso que eles diziam? Por que eles se sentiam incomodados com Elias? É porque Elias não comia na mesma mesa que eles. Porque Elias não fazia aliança com a corte deles. Elias não desfilava tiracola com o político da época deles. Então ele era o perturbador. Ele está no sistema contrário, ele está remando contra a maré. Todo mundo fazendo aliança, todo mundo comendo lá na mão dos profetas de Baal, e ele é contrário. Ele é um perturbador. Ele é um restaurador. Chegou a hora da verdade. Vocês são profetas de Baal? Eu sou profeta do Senhor. Vamos para o Monte Carmelo. O Deus que responder por fogo é ser Senhor em Israel. O resultado? 450 profetas de Baal, mortos à espada, que simboliza a própria palavra de Deus, logo após Deus manifestar o seu juízo, derramar fogo do céu e consumir os holocaustos. Elias restaurou a nação de Israel, mostrou para o povo que o Jeová que eles conheciam continuava reinando, sendo Senhor soberano. Ele só precisava de alguém valente para desafiar as obras das trevas, para que ele manifestasse a sua glória, porque Deus não conta com covarde. Os covardes já está escrito lá no exército de Gideão, faz o quê? Vai para casa e que não demore. Porque enquanto tem covarde no meio do exército, Deus não pode decretar vitória. Senão os covardes vão bater no peito dizendo: eu também fazia parte desse exército. E a Escritura diz: a minha glória a outro não darei. Elias restaura a nação de Israel, acaba com aqueles idólatras, aqueles mentirosos. Depois é perseguido. Isso aí não tem nenhum impacto negativo, a perseguição. O próprio Paulo diz: aqueles que piamente querem seguir a Cristo padecerão perseguições. Jesus foi perseguido? Jesus foi perseguido, e tem crente aí querendo cair na graça do povo, se achar bonzinho, querer que todo mundo olhe para ele e diga: aquele crente ali é gente finíssima. Se o mundo te achar gente finíssima, meu irmão, cuidado, que Deus pode não estar te achando gente finíssima. Então é melhor agradar aos homens, negativo, é melhor agradar a Deus mais do que aos homens. Foi isso que Pedro disse. Elias restaura, Elias faz o povo voltar à adoração ao verdadeiro altar, o altar de Deus. Aí tem a profecia lá de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, que diz assim, ouça para nós ganharmos tempo, Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldições. Isso foi o que Elias fez. Ele converteu o coração dos pais aos filhos, ele apontou para o povo o retorno, a adoração ao altar verdadeiro, que era o altar de Deus, quando ele acabou com os profetas de Baal. Aí Deus está dizendo assim: eu vou enviar um outro Elias. Aí quando Jesus está com os discípulos, que eles, depois de descer do monte da transfiguração, aquela visão tremenda, e entender quem é Jesus, porque o céu disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Quando os discípulos desceram do monte, perguntaram o que para Jesus? Senhor, Elias não deveria vir primeiro? Aí Jesus assim: em verdade vos digo que Elias já veio, e já fizeram dele tudo o que queria, e se quereis saber, o Elias que havia de vir é João Batista. Não quer dizer, como dizem os espíritas cegos, completamente cegos, que João Batista é a encarnação de Elias, ou reencarnação até mesmo, porque Elias não morreu. Se não morreu, como é que vai reencarnar? E tantos outros detalhes. Mas
Por que Deus está dizendo, eu vos envio o profeta Elias? O profeta Elias é o espírito da profecia de restauração. Sabe quem é o profeta Elias, meu irmão? É você. Você que entende que a igreja está caída e precisa ser restaurada. Você é Elias. Toda palavra de final dos tempos, final de dispensação, é palavra de restauração. Quando você entende isso, você passa a ser Elias. Então, Deus está dizendo que ia enviar alguém no mesmo espírito e virtude e objetivo de Elias. Ele está dizendo aqui, e converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos a seus pais, para que eu não me manifeste e fira a terra com maldição. A mesma coisa que aconteceu lá naquela dispensação com Elias, e agora acontecer na dispensação, quando Deus levantasse este homem, que acaba sendo João Batista. O que João Batista fez? Ele participou do sistema? Ele comia na corte dos reis? Ele compactuava com as ações dos reis? Não, ele se levantou contra os reis, falou lá de Herodes, que não era lícito ele cometer aquele adultério. Ele disse, ele entrou numa situação totalmente contrária ao sistema, em que ele usa uma expressão que ninguém ousaria dizer. O que ele disse? Raça de víboras, não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão. Ele pulou fora de um sistema que ninguém ousaria pular. As pessoas jogaram na cara de Jesus isso. Nós temos por pai Abraão. Nós somos os melhores, somos os tais. Aí João Batista diz assim, até das pedras Deus suscita filhos a Abraão, ou seja, vocês não são melhores que ninguém. Vocês e pedras são a mesma coisa. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O machado está posto na raiz da árvore, na raiz de vocês. Eu estou pregando para vocês, o machado está posto na raiz de vocês. Se vocês não derem bom fruto, vão ser cortados e lançados fora. Quem ousaria dizer isso, a não ser um restaurador? O espírito que estava sobre Elias estava sobre João Batista. E o espírito que estava sobre Elias e sobre João Batista está sobre a igreja que encampar, aceitar o chamado de Deus para ser a restauradora dos últimos dias. Aí é mencionado na passagem outro profeta, Jeremias, que podemos qualificar este homem como um restaurador. No capítulo 7, vamos ler, ele fica na porta do templo. Jeremias, no capítulo 7, do verso 9 ao 11, ele diz assim: furtareis vós, e matareis, e cometereis adultério, jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal, andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis, somos livres? Podemos fazer todas estas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Bem, depois de Jeremias, quem vem? Babilônia. Então, Deus levantou Elias como um restaurador, Deus levantou João Batista, antes que Cristo se manifestasse, não adiantou, Cristo se manifestou e amaldiçoou a figueira, está lá até hoje maldita, que é Israel. Deus levanta Jeremias como um restaurador, não adiantou, Babilônia invadiu, acabou com tudo. Então o povo estava certo quando dizem, ele deve ser Elias, João Batista, Jeremias, um dos profetas dessa natureza. Por quê? Porque Jesus está pregando exatamente o que?
restauração da nação de Israel. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então o povo tinha uma sensibilidade. Quem é esse que está pregando aí? Isso aí é que nem Elias, ele é que nem Jeremias, ele é que nem João Batista. E Herodes está desesperado, chega ao ponto de dizer que ele é João Batista que ressuscitou dos mortos. Depois Herodes, alguém chega lá e diz assim: olha, Herodes quer matar você, Jesus. Aí diz assim: vai lá e diz para aquela raposa que me convém andar hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Não teve medo de Herodes, que nem uma meia dúzia de crente aí, que tem medo de perseguição, tem medo de político, tem crente até que já está, crente é a força de expressão, né? Alguns pastorezinhos que já alugam até o púlpito para político vir desfilar, época de eleição agora é uma beleza. Eles vendem o rebanho de Cristo a preço de nada. São mercenários. Igreja onde político pega em microfone dentro do culto, mesmo, não é igreja, é Babilônia, é antro de prostituição. Aí, Jesus está pregando o quê? Restauração. Elias não compactou com nada, não fez aliança com a liderança. As lideranças chamavam ele de perturbador de Israel. Aí vem Jesus no capítulo 23 de Mateus e diz assim: escribas e fariseus, vocês são hipócritas. Vocês, liderança, escribas e fariseus, vocês comem o mosquito, mas engolem o camelo. Vocês percorrem a terra e o mar para fazer um prosélito e depois o transformam em 2 vezes mais em filho do inferno, pior do que vocês. Vocês são sepulcro caiado, vocês são bonitos por fora, mas por dentro está cheio de podridão e de rapina. Jesus é um restaurador. João Batista diz: raça de víboras, arrependei-vos. Aí vem Jesus e diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jeremias diz: vocês transformaram a minha casa em local de salteadores. Aí vem Jesus lá no templo e diz assim: o quê? O que Jesus diz, hein? Jesus fala quase que as mesmas palavras. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes transformado em covil de salteadores. O povo estava certo. O povo estava certo. Eles identificaram na pregação de Jesus Cristo Elias, João Batista e Jeremias. Restauração. Hoje, meu irmão, este espírito de restauração está procurando valentes. Ele está procurando gente valente. Examina a vida de Elias, aquele homem desafiou exércitos. Examina a vida de Jeremias, se colocar na porta do templo. Quando a multidão de Israel vem entrando, ele diz assim: bonito, hein? O que vocês vêm fazer aqui dentro? Vocês vão cantar, Deus não vai ouvir. Vocês vão orar, Deus não vai ouvir. Vocês vão levantar as mãos, Deus vai esconder o rosto. Deus não está com vocês, rapaz. Somos a nação eleita, o sacerdócio real. Conversa fiada. É nada. Entende? E João Batista? A expressão que ele usa: não presumais, dizendo temos por pai Abraão, é algo tremendo. Só muita coragem de um judeu para dizer aquilo. E você vê que o povo está certíssimo. O que aconteceu com Elias? Discriminado. O que aconteceu com Jeremias? Discriminado totalmente pelo povo? Não, pela liderança. Não era o povo, a liderança. O que aconteceu com João Batista? Discriminado pelo povo? Não, a Bíblia diz que de toda circunvizinhança, de todas as cidades, afluía gente para ser batizada por João Batista. Mas e a liderança? Quem és tu? Tu és o Cristo? Tu és profeta? Por que tu batizas? Dá uma resposta aí, para que nós demos resposta àqueles que nos enviaram. Quem é você?
Vocês querem saber quem sou eu? Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai veredas, preparai o ermo de vocês. O machado está posto na raiz da árvore, não produzir bom fruto, ele vai cortar e vai lançar fora. Eu sou o enunciado do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Vocês querem resposta? Essa é a resposta. Toda a resposta que vocês precisam está na escritura que vocês têm negado. Discriminado. E Jesus foi discriminado? É assim que acontece com o espírito da restauração. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A obra de restauração ela é feita com pouquíssimos. A história mostra isso. E o que eu quero dizer para você? Jesus estava na sequência de restauração. Qual é a próxima sequência de restauração, meu irmão? Na Bíblia. Depois de Jesus, quem é o episódio de restauração da igreja? É o grito da meia-noite de Mateus 25, parábola das 10 virgens. Lá está o grito da restauração. Você já identificou que aquele grito já chegou, que é a hora dele? Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, esses homens deixam profetizados uma palavra para o final dos tempos. E eles dizem que no final dos tempos haveria a apostasia. Homens negariam a fé. Você acha que isso aqui, olha, cajado de Arão, o banho do descarrego, a estrela guia, a fita ungida, tudo isso não é apostasia, não? Acabou, meu irmão. Isso é a pura apostasia. É tempo de restauração das lideranças? Não, irmão. Muito difícil uma liderança escapar do inferno. Como é que homens hoje, que têm programas de televisão, que ganham 15, 20 mil reais, vão deixar sua posição e reconhecer que tem que sentar no banco para aprender com os adolescentes da igreja? Duvido que eles tenham essa humildade. Homem nenhum tem essa humildade. Por isso, irmão, aquele que está de pé, o povo não estava tão enganado, não. O povo tinha captado algo. Falou assim, não, peraí, esse Jesus, o que ele está falando, quem é ele? Aí começou o comentário. Não, ele fala igual Jeremias. Não, ele falou algumas coisas igual João Batista. E ele falou igual Elias. Olha, ele não senta na mesa com os políticos. Elias também não sentava. Ele não compactua com os costumes de fulano e beltrano. E João Batista também não. Os discípulos de Jesus, ouvindo esse comentário, acharam que o povo estava dizendo que Jesus era Elias, era Jeremias ou era João Batista. Porém, o judeu sabia que isso não era possível. Então, a interpretação dos apóstolos é que estava errada. Eles não estavam dizendo que Jesus era, eles estavam dizendo que Jesus parecia. Amém, meu irmão? Amém. Então, querido, entenda que a hora chegou. A igreja está completamente morta, como temos falado. Você vai entrar em igrejas que vão dizer que Jesus Cristo não cura mais. Eles vão dizer, você não ouve isso por aí? Você vai entrar em igrejas que vai dizer que profecia é do diabo. Você vai entrar, o que é isso? A igreja caiu, está precisando ser restaurada. Você vai entrar em igrejas que você vai ouvir pregadores dizendo que o que sucede ao mundo, sucede à igreja. Por quê? Porque eles perderam a fé e o conhecimento. Eles estão sendo acometidos das mesmas desgraças que o mundo está sendo acometido. Então eles estão pregando a fraqueza deles e não a força. Mas você está de pé? Pregue essa força que Deus vai te honrar. Não seja covarde, não. Você vê Jesus Cristo pregando fraqueza? Você viu João Batista pregando fraqueza? Você vê Jeremias, Elias, você vê esses homens, Eliseu pregando fraqueza? Você vê algum deles dizendo que o que sucede ao mundo sucede à igreja de Cristo? Não, de modo algum. O Salmo diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e Jesus Cristo diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Você é a igreja.
Então você é sal da terra, é luz do mundo, você foi chamado para fazer diferença, como Elias, como Jeremias, como João Batista, como Jesus Cristo. Aceite o espírito da restauração sobre a sua vida. Se transforme também num grito da meia-noite, porque meia-noite é o que estamos vivendo. São tempos terríveis. As pessoas estão acreditando que uma rosa vai transformar as suas vidas. Isso é meia-noite. As pessoas estão acreditando que se escrever o seu nome, o seu pedido de oração, atrás das costas do retrato de um hipócrita, que a sua vida vai ser mudada. Elas estão acreditando nisso. O que é isso? Isso é meia-noite, é final dos tempos. As pessoas estão acreditando que se passarem por dentro de uma porta confeccionada por mãos de homens, que a sua vida vai mudar. O que é isso? É meia-noite, é trevas imperando. Cadê o sangue do Cordeiro? Cadê a palavra do testemunho? Cadê a Bíblia? A Bíblia serve para isso que nós estamos vendo aí, ó. Eles rasgarem a página da Bíblia e mandar o povo escrever o nome ali, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Rasgar uma Bíblia para iludir o povo, isso é meia-noite. Ou você se levanta agora, ou não resta mais tempo. Essa é a hora. E se você quer ser um instrumento de Deus, Deus está tendo misericórdia, que Ele está falando tempo após tempo. É a hora, chegou o tempo, ou é agora ou nunca. Amém? Vamos ficar por aqui, em nome de Jesus.